Nós vamos para lá agora, ao vivo, para acompanhar na capital sul-mato-grossense uma coletiva de imprensa sobre este assunto. Veja aqui com a gente. Antes da gente abrir para as perguntas, o governador Eduardo Ritter vai fazer uma breve introdução e a gente já abre para as perguntas. Governador. Pessoal, bom dia. Alegria tê-los aqui conosco hoje, nessa manhã. Toda a imprensa reunida. Agradecer muito aqui a presença do nosso ministro Rui Costa, que visita o Mato Grosso do Sul para esse lançamento do PAC, junto com a nossa ministra Simone, aqui presente conosco, ministro Márcio França. Os três sejam muito bem-vindos aqui hoje em Mato Grosso do Sul, nosso vice-presidente da Caixa Econômica Federal, e acompanhados aqui pelo secretário Jaime Perru, secretário e o nosso magnífico reitor. Obrigado, reitor, por nos oferecer aqui a nossa Universidade Estadual. E dizer aos senhores e senhoras que nessa manhã nós fomos sobrevoar a 262 entre Campo Grande e Ribas, né, para poder também mostrar aos ministros a evolução das obras da Suzano. Uma obra que todos conhecem, têm acompanhado de perto, e ela, como outros no estado, tem trazido para cá o desafio de infraestrutura e logística. E a vinda dos ministros e ministras Simone aqui hoje para anunciar todos os investimentos que foram anunciados lá no Rio, quando do anúncio do PAC para o Brasil inteiro, mostra o comprometimento do governo federal com o estado de Mato Grosso do Sul. Então nós estamos muito felizes com o que vai acontecer no estado, já está acontecendo. Esqueci de mencionar, ministro, semana passada foi publicado aqui pelo DENIT local uma das obras do PAC, que é o acesso à ponte, à rota bioceânica. São mais de 400 milhões de reais de investimento e logo, talvez esse ano ainda, a gente possa ter assinatura desse contrato. Então, as coisas têm andado de uma maneira satisfatória, rápida, e vocês vão poder acompanhar hoje aqui o que os ministros e a ministra Simone, ministro Rui Costa, ministro Márcio, vão poder anunciar para vocês em relação ao Mato Grosso do Sul de maneira detalhada. Então, todos aqui à disposição para responder os questionamentos. Muito obrigado pela presença e, mais uma vez, agradecer aqui ao ministro Rui, ministra Simone e ministro Márcio França. Obrigado pela vinda de vocês aqui. O sul-mato-grossense, a sul-mato-grossense agradece. Muito obrigado, pessoal. Só antes de começar, o secretário Jaime, ministro Rui Costa, ministro Simone, o governador Eduardo Ritter, o ministro Márcio França, vice-presidente da Caixa Nacional, todos estão disponíveis para perguntas, mas você se apresente, diga o veículo, para quem é nome e para quem é pergunta. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindas. Em nome da ministra Simone, né, sempre aqui com a gente. A minha pergunta, eu sou Lisiane Berrocal, sou do jornal A Onça. A minha pergunta vai para o governador Eduardo Ritter e para o ministro Rui. O Brasil, ele vive um novo momento hoje, né? E nós vemos uma parceria muito técnica entre o governo do estado e o governo Lula. E nesse momento que a gente está vindo de tanta conturbação, eu queria saber o seguinte: com todos esses lançamentos, com todo esse dinheiro, os 44, alguma coisa bilhões, tudo, quais as expectativas, em especial no crescimento econômico para o nosso estado, que chegue realmente na população, porque é isso que a gente gosta de saber, a população gosta de ler aquilo que vai mudar na vida dela, né? E por que é importante ter a ciência de todos esses valores do PAC e de todas essas obras aqui no nosso estado. Obrigado, Diana. Eu vou começar aqui, até para contextualizar como um todo. A expectativa é muito positiva, né? Todos esses investimentos, junto com o capital privado que está chegando, eles criam uma sinergia. Os investimentos permitem, quando a gente fala de alça de acesso à ponte da rota bioceânica, a gente está falando de empresas chegando por conta desse investimento. Quando a gente fala aqui da duplicação de uma rodovia ou da relicitação da 163, que o governo federal está capitaneando, sem licitação,
Sem relicitação, a reprogramação contratual, a gente está falando da retomada imediata de investimentos para a duplicação e tantos outros. Poderíamos falar todos: saneamento, de investimento nas nossas escolas, em conectividade, em água, habitação. Então, tudo isso chega diretamente à população e o resultado mais expressivo, talvez, seja o menos de 4% de desemprego. As pessoas estão trabalhando, estão tendo renda. Isso é resultado prático de política, né, pública aplicada para a atração do capital e geração de oportunidade para as pessoas. Isso gera também arrecadação para o Estado, que aplica em política de educação, de saúde, e que as pessoas estão sentindo e percebendo isso. Então, de prático, é melhora de qualidade de vida, é bem-estar, é capacidade das pessoas terem oportunidade acima de tudo, fruto de todo esse investimento e esse momento que a gente vive. E aí não tem como segregar a parceria com o governo federal. O governo federal, você chamou de parceria técnica, é uma parceria de resultado para as pessoas. O governo federal está pensando no desenvolvimento do Brasil e das pessoas, e nós também. E aí você cria uma sinergia extremamente positiva para os brasileiros e aqui em especial para o sul e para a sul mato-grossense que aqui vive. Isso. Bom dia a todos e todas. Saudar aqui o governador em seu nome, saudar todos os secretários técnicos do governo do estado, cumprimentar aqui que a nossa querida e muito querida aqui em Mato Grosso do Sul, a nossa ministra do Planejamento, que está nos ajudando demais, conduzindo o planejamento e a junta orçamentária conosco, o ministro Márcio França, e em nome dos dois saudar todos os técnicos do governo federal que nos acompanha, saudar a imprensa, agradecer a presença de vocês e dizer que a pergunta é bastante oportuna, porque nós vimos de um ambiente muito tensionado no Brasil, polarizado, em que as polarizações não ficaram restritos aos períodos eleitorais. Infelizmente, nos últimos anos, elas extrapolaram isso e permaneceram ao longo dos anos. E a compreensão do presidente Lula, e graças a Deus também a mesma do governador, é de que, independente da opinião de cada um em cada eleição, passou a eleição, é o momento de trabalhar a favor das pessoas, cuidar de gente. E para você que está no governo federal, tornar efetivo as ações que mudam a vida das pessoas, você precisa ganhar capilaridade nas ações. E essa capilaridade você consegue dialogando com governadores, com prefeitos, prefeitas, e é isso que nós temos feito o exercício de fazer. E hoje, no anúncio do PAC aqui em Mato Grosso do Sul, a gente anuncia um conjunto de obras e de ações que foi dialogada com o governador, dialogado com os outros governadores do Brasil inteiro. Nós fizemos 3, 4 reuniões, com alguns 5 presenciais, remotas, com técnicos, para afunilar nessas ações que nós vamos divulgar há pouco para vocês da imprensa e para a população. Mas também na quarta-feira que vem, governador, nós iremos, o presidente Lula, lá no estado de Minas, vai lançar o edital para seleção de obras para os municípios. Eu sei que os prefeitos estão ansiosos, perguntando, sim, vocês pactuaram com os governadores e nós. Chegou a vez de anunciar para os prefeitos, a próxima quarta, o presidente Lula anunciará na área do Ministério das Cidades, os prefeitos poderão apresentar projetos, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, do Esporte e da Cultura. Então, nessas 5 áreas, nós vamos recepcionar em editais que serão publicados. Daremos, depois do edital publicado, 30 dias de prazo para que os municípios possam se habilitar e participarem da seleção. Portanto, serão selecionados conforme critérios pré-definidos. E com isso a gente dá capilaridade ao PAC, e a partir daí é botar a mão na massa, trabalhar. Como foi dito aqui, o PAC, ele está trabalhando não só com o orçamento público da União, mas ele também está trabalhando com a possibilidade, a margem dos estados em contrair financiamento. Então, aquelas obras que não couberam
dentro do limite orçamentário da União, nós disponibilizamos crédito através do BNDES, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para que os estados acessem e possam realizar aquelas obras que não se encaixaram dentro do limite orçamentário da União. Além disso, nós estamos fazendo concessões e PPP, parceria público-privada. E uma das medidas que nós reputamos das mais efetivas, e o governador citou há pouco, junto com a ministra Simone, que é a reabilitação de contratos de concessões que se arrastavam ou a passos de tartaruga ou estavam paralisados. E nós resolvemos, eram dezenas de contratos de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias. Nós resolvemos então fazer uma densa consulta ao TCU para que com essa resposta nós pudéssemos iniciar as negociações de reabilitar todos esses contratos. Já obtivemos a resposta do TCU, já iniciamos a renegociação e agora essas negociações estão sendo já submetidas ao TCU. A primeira proposta já foi analisada e a nossa ideia, portanto, é até dezembro fazer um esforço, quem sabe, de reabilitar 100% desses contratos, e com isso a gente economiza um ano e meio de uma nova licitação, se fosse ser feito, e agiliza as obras que o povo tanto espera, às vezes espera alguns anos, porque essas concessões se arrastavam. Então, acho que essa união, e eu gosto de repetir, Simone e Márcio, que o governador, o presidente Lula, eu estava presente no momento que lhe foi ofertado em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, mais de 10 sugestões para slogan do seu governo. Tinha lá muitas opções sobre a mesa que os marqueteiros estavam apresentando, e ele escolheu 2 palavras para simbolizar o seu governo, que eu finalizo respondendo a sua pergunta: união e reconstrução. É unir o nosso país e juntos reconstruirmos ele com muito esforço, deixando as questões políticas partidárias de lado e cuidando das políticas públicas, cuidando da política que cuida de gente e melhora a vida das pessoas. Obrigado. Próxima pergunta. Bom dia a todos. Para o ministro Rui Costa e para o governador Oswaldo Nóbrega TV Morena. Ministro e governador, a gente queria saber dessas obras aí que estão previstas para Mato Grosso do Sul, quais terão prioridade, quando elas começam e o dinheiro já está disponível. E se pudesse, pelo menos, para a gente citar para a comunidade uns 2 ou 3 exemplos, talvez o contorno de Três Lagoas, o acesso à rota bioceânica e também as moradias populares, pelo menos 3 para a gente dimensionar para a comunidade qual o impacto que isso vai ter. Embora o PAC tenha sido lançado algumas semanas atrás no Rio de Janeiro, as obras que o constituem, elas já tiveram início desde o início do ano. Então, no início do ano, nós chegamos e encontramos, por exemplo, 180 mil unidades habitacionais paralisadas. Conjuntos que muitos deles, às vezes, estavam com 90% paralisados há 5 anos, há 4 anos, há 6 anos, outros com 50%. Então, escolas, tínhamos 3.600 contratos no Ministério da Educação de escolas e creches paralisadas. Então, todas essas obras, nós aprovamos uma nova lei no Congresso que permite atualizar, inclusive, esses valores junto a estados e municípios. Eu diria a grande maioria, quase a totalidade dessas obras já foram retomadas, então essas obras já estão em andamento. Eu citei há pouco o retorno das concessões e dos contratos existentes que nós estamos negociando, e outras obras já estão sendo licitadas. Esse acesso mesmo à ponte da bioceânica, nós devemos ter aí em novembro, não é isso, Maurício? Outubro, a finalização da licitação e, quem sabe, em novembro, talvez, a assinatura do contrato. Então, aquilo que não começou está em processo de licitação e outras obras, eventualmente, serão licitadas. Nós, a partir dessa apresentação e da seleção dos municípios, nós vamos criar um modelo no portal do PAC, que toda a imprensa possa acompanhar detalhadamente cada obra.
e, portanto, os recursos são prioritários do PAC. Eles são geridos por um comitê gestor, que a ministra Simone, inclusive, participa, e a ideia é que os recursos do PAC não sejam contingenciados para que a gente tenha celeridade na execução das obras e dialogando sempre com cada estado e cada município para que encontre o modelo técnico, o modelo de licitação que mais favoreça o andamento dessas obras, além do que nós estamos negociando com o Congresso. E a ideia nossa é, em algumas leis, atualizar essa lei para que a gente dê celeridade ao andamento das obras e celeridade para a captação de recursos. Por exemplo, essa semana tivemos com o relator que está analisando essa questão dos debêntures de investimento, para abrir uma nova fonte de recurso para os investimentos, são os debêntures. Tivemos também com o relator do que analisa o projeto de licenciamento ambiental, que tramita há muitos anos no Congresso e nunca foi finalizado. Nós queremos finalizar para ter um regramento estável, perene, que dê segurança jurídica a todos os licenciamentos de obra, e com isso nós conseguimos, portanto, evitar pendências, às vezes, de recursos administrativos ou judiciais que se dá pela ausência de um marco legal claro, simples, que facilite o andamento dessas obras. Obrigado. Bom dia, eu sou Jaqueline Oliveira, do Campo Grande News. Minha pergunta é para o ministro Márcio. Desculpa. Rápido, só você pediu alguns exemplos, acho que o ministro já contextualizou. Como foi dito aqui, o acesso à rota bioceânica, né? Foi publicado pelo DENIT há 15 dias. O orçamento está definido, que o ministro colocou à disposição dessa obra. Nós temos 585 unidades habitacionais sendo retomadas. O anel de Três Lagoas está em andamento. A travessia de Dourados e o acesso até o Hospital Regional de Dourados são obras também de recursos. A hidrovia, o ministro Márcio França está aqui conosco. A gente fala de dragagem da hidrovia, que dá navegabilidade a todo o escoamento de produção do Mato Grosso do Sul para o Uruguai, os mercados asiáticos ou europeu chegando lá. Então tem os aeroportos, nós estamos falando a concessão nova Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, que agora em setembro a concessionária ENA, o governo federal destravou, assume a operação desses aeroportos, e Dourados, que está em obra, está dentro do PAC, a pista terminando, e o receptivo já com projeto também aceito pela ANAC. Então, tem mais... Tem próximo a Dourados para terminar? Tem próximo a terminar em Dourados? Não, está em evolução, né? O Exército Brasileiro está fazendo a obra, estamos acompanhando de perto. A expectativa deles é primeiro semestre do ano que vem, pela informação que eu recebi. E a renegociação do contrato da 163, que está no TCU, foi enviado para lá no início dessa semana, né? E o TCU fazendo uma avaliação positiva, como disse aqui o ministro Rui. Nós, a partir de 1º de janeiro de 2024, temos aí expectativa de um investimento muito forte já no ano que vem, com a manutenção da tarifa, é o que está internalizado, né? Para depois sim retomar a evolução tarifária. Então, o conjunto de obras já do PAC, ele é extremamente expressivo dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Minha pergunta é para o ministro Márcio. Como o senhor vê o empreendedorismo aqui no estado e tem alguma previsão de investimento do seu ministério aqui para Mato Grosso do Sul? Algo relacionado a esse novo financiamento que o senhor tem dito como que ainda é um problema no país? Esse é um ministério novo, o presidente Lula criou na semana passada e, portanto, ele ainda não está definido com cada um dos detalhes. Mas certamente Mato Grosso do Sul tem, como todos os outros estados brasileiros, e em especial aqui, porque é um estado muito jovem, tem muita gente empreendendo. O que o presidente quer é que a gente encontre linha de financiamento, de ajuda, para essas pessoas que às vezes estão na economia criativa, pessoas que estão no pequeno comércio,
comércio que muitas vezes não tem acesso ao BNDES, por exemplo, que não tem acesso a um banco formal. O presidente gostaria de criar, e também para essas pessoas que trabalham autônomas, o formato de Uber, o formato de iFood, enfim, hoje é uma multidão de pessoas que muitas vezes está fora do mercado e gostaria de ter, por exemplo, trocar o seu veículo por um veículo mais novo. O presidente quer criar linhas de crédito para isso e certamente terá aqui também. Claro que vocês têm um estado que tem uma densidade populacional menor e um estado bem grande. Então, com isso, acaba que o mundo agro, ele sempre puxa muito das pessoas, ele chama atenção, mas ele também ele acaba derivando um acesso de pessoas que vêm para as cidades e que depois gostariam de trabalhar com alguma coisa, empreender, né? E aí, certamente, não só para o Mato Grosso, mas hoje o banco que mais faz isso no Brasil, que é o Banco do Nordeste, ele não consegue atender todo o Sudeste, o Sul, Centro-Oeste. Então é preciso que o BNDES ponha essa linha de criatividade, de financiamento com valores menores, com mais acesso para as pessoas. Só antes de eu liberar a última pergunta, o professor Ministro Simone, eu quero só um recadinho, pedir uma gentileza. Se o Bonelli fizer uma pergunta que ministro responder, então se esperar que fique simplesmente para todo lugar sair e irem até o local do evento, e tem um espaço para vocês de imagens aqui no fundo, tá? Vamos ao auditório. Bom dia, Marcos Aurélio da SMS. Ministra Simone, as revisões do PIB só estão sendo para cima. O quanto o PAC pode também influenciar no PIB nos próximos 3 anos? Obrigada, Zanella, é um prazer. Em seu nome eu cumprimento toda a mídia jornalística de Mato Grosso do Sul, dizer que é um prazer poder estar aqui, cumprimentar em nome do governador, nosso anfitrião Laércio, todas as autoridades, toda a academia aqui da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, dizer que é um prazer muito grande voltar ao Mato Grosso do Sul com o nosso coordenador lá da Casa Civil, que é o nosso, o pai número 2 do PAC, porque o pai número 1 é o presidente Lula, né, junto com o meu colega de trabalho, o ministro Márcio, que pela sua experiência como ex-governador de São Paulo sempre está a nos orientar. A sua pergunta é extremamente importante porque uma coisa está atrelada à outra. Não haveria PAC se a equipe econômica do presidente Lula, capitaneada pelo ministro Haddad, não soubesse onde quer chegar e como quer chegar. A equipe econômica tem demonstrado através das suas ações que sabe onde quer chegar e como chegar. Os números estão aí e os números não mentem. Não há PAC sem uma economia sustentável, não há PAC sem previsibilidade na economia, sem segurança jurídica e sem crescimento. Da mesma forma, o PAC vai permitir que nós tenhamos um crescimento do PIB do país a partir do ano que vem, bem maior do que teríamos se não houvesse investimento público. O Brasil não cresce de forma sustentável há 4 décadas. Um Brasil da dimensão não só continental, mas com as riquezas que ele tem, crescer em média 1% ao ano nos últimos 40 anos, alguma coisa está de muito errado. Ou porque nós confiamos muito só em investimento privado, ou muitas vezes investimos no público e esquecemos de dar suporte no investimento privado. O presidente Lula tem uma visão muito clara. Para que o Brasil cresça de forma sustentável, é preciso investimento privado e público. E é isso que significa o PAC, investimento público do orçamento brasileiro na veia da economia. Então hoje nós temos um PIB que provavelmente vai chegar no ano de 2023 3 vezes maior do que a previsão inicial do mercado. Todos achavam que o governo do presidente Lula seria um governo perdulário, gastador, sem responsabilidade fiscal e com isso ninguém ia investir, com isso a economia não ia crescer. Está acontecendo exatamente o oposto. Até porque colocou uma ministra um pouco mais liberal no orçamento, dando acho que esse equilíbrio entre responsabilidade fiscal e compromisso social. Então o PIB vai crescer mais de 3% este ano, o que significa emprego direto e indireto, aquecimento da economia, receita maior na mão do governador Riedel, estadual, para que ele possa investir. Mas eu acredito realmente, a sua pergunta é fundamental, eu acredito realmente que o que vai puxar o PIB, o crescimento da economia, o ano que vem, um ano que nos preocupa sobre a ótica global, vão ser os investimentos públicos do orçamento brasileiro através do PAC.
E isso é importante que se diga com responsabilidade fiscal. A primeira coisa que o ministro Rui e o presidente Lula fizeram para mim, enquanto orçamento, foi dizer o seguinte: quanto é que de forma responsável nós temos no orçamento brasileiro para colocar no PAC em 2024, em 2025, 2026, 2027. Para habitação, para segurança pública, para educação, para saúde, para todos os investimentos que já foram anunciados. Nós fizemos um mapeamento, juntou-se com as estatais, como por exemplo a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e deu esse pacotão que vai ser anunciado agora pelo ministro Rui. Por fim, só porque eu acho que é importante diante das perguntas que foram colocadas, nós estamos falando de obras que já são realidade no Brasil, em Mato Grosso do Sul. Isso é importante deixar claro. O governador, quando foi lá, ele foi com uma lista de 7 pedidos. E o presidente disse, tragam 3. O ministro Rui fala assim, eu só vou atender 3. E eu disse para o governador, leva 15, leva 20, que nós vamos atender tudo. Ele levou 7, 8. Todos os pedidos do governador Eduardo Riedel foram atendidos pelo ministro Rui e pela equipe econômica do presidente Lula numa demonstração de carinho e atenção com o Mato Grosso do Sul. De Porto Murtinho, com a alça, que já começa a ser licitada agora em outubro e termina a licitação no máximo até março, abril do ano que vem, passando pelo contorno, que foi perguntado, contorno rodoviário, que começou com emendas minhas no orçamento há 4 anos, 3 anos atrás, que vai ligar o Brasil, através de Mato Grosso do Sul, do leste a oeste. Então, aeroportos em andamento, ferrovias, a 163, que é nosso sonho, num trabalho de competência da Casa Civil, junto com o governador Eduardo Riedel, ao TCU, dizendo que a relicitação não nos interessa. A relicitação significaria aguardar mais 2 anos para essa obra ser concluída, e em nome do interesse público não faz sentido. Então, que se possa reprogramar com o mesmo concessionário, que é a CCR, que é uma grande empresa, para que nós possamos ter a retomada dessa obra o mais rápido possível. Obrigada. Não, a 262 não ficou de fora. Está uma conversa do governador com o governo federal de uma quer falar, governador? A UFN3, nós vamos já trazer o presidente da Petrobras em novembro. Nós fizemos questão de tirar do PAC para mostrar que nós vamos colocar no PAC na hora certa, ou seja, ele vai entrar no PAC em novembro. Governador, a 262 está sendo discutido com o governo federal para a gente concessioná-la. Tá? Esse processo está em discussão com o ministro Rui. Tá, e nós acompanhamos direto de Campo Grande uma coletiva sobre as obras que serão financiadas pelo novo PAC no estado de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco estaremos de volta com a cerimônia de lançamento do novo PAC no estado. Continue com a gente e nos acompanhe também nas redes sociais. Até já!